Jesus, amém? Tá bom, obrigado. Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 13, e vamos ler até o capítulo 4, versículo 11. Mateus 3, 13. Quantos creem que o Senhor já está falando conosco nessa noite? Eu não comuniquei, não falei, não dialoguei com o Ministério do Louvor, mas o segundo hino que foi tocado já é exatamente dentro da mensagem de hoje. Então vemos que Deus já está operando, amém? Mateus, a partir do capítulo 3, versículo 13, lemos assim: Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia... O que dizia a voz? De quem vem essa voz? Do Senhor Deus. A minha mensagem ela será do capítulo 4, versículo 1 em diante. Porém, ela não faz sentido nenhum sem o capítulo 3, versículo 17. Eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus. De quem veio essa voz? De Satanás. Uma voz que imediatamente contradiz a voz de Deus. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse... O que ele disse de novo para o Senhor Jesus? Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. E não perguntou se és filho de Deus. Não é interessante? Tudo isso lhe darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o diabo deixou-o, e eis que vieram anjos e o serviram. Quero falar para os irmãos hoje sobre como vencer a tentação. E os irmãos já perceberam que o Senhor Jesus foi tentado logo no início público do seu ministério. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, cremos que o Senhor já está falando ao nosso coração. Peço que o Senhor continue nos falando por meio da sua palavra, para que não tenhamos dúvida de qual é a sua palavra, Senhor. Que conheçamos a sua palavra, para que jamais venhamos a cair nas mentiras de Satanás.
Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo 4, versículo 1, diz que o Senhor foi tentado. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Essa palavra tentado é uma tradução da palavra grega peirazo. Como os irmãos bem sabem, o Novo Testamento não foi escrito em português, mas foi escrito em grego koiné. Portanto, todas as palavras que nós temos para a nossa tradução são tradução do grego koiné. E a palavra peirazo do grego koiné significa tentar para ver se algo pode ser feito, induzir ao erro, ver como se comportará, pôr à prova os sentimentos, valores e caráter de alguém. Satanás fez isso exatamente com o Senhor Jesus. Eu imagino assim, a Bíblia não fala claramente, eu imagino assim, ele pensando, que chance tenho eu contra Jesus? Que chance tenho eu contra ele? Mas eu vou tentar, vai que ele cai, vai que eu consiga, porque foi exatamente o que ele fez com Adão, foi exatamente o que ele fez com Eva, colocou a palavra do Senhor em dúvida, colocou a palavra que foi dada, a palavra eterna, a ordem eterna de Deus, em dúvida. Como é que foi mesmo que ele falou? Como foi? Olha a sutileza, olha os pequenos detalhes, as nuances da tentação, falando a Eva, como foi mesmo que Deus disse? É por isso que eu sempre tenho medo de quem é muito sutil. Eu sempre tenho medo de pessoas muito sutis, porque geralmente a sutileza, ela é a marca da enganação. Eu prefiro a ordem dada aos filhos de Deus, sim, sim, não, não. Pessoas mais sinceras, pessoas mais diretas, sem muita curva, porque geralmente quando tem muita curva, quando tem muita informação, quando tem muita coisa para se investigar, geralmente ali está a marca de Satanás. Digo geralmente porque não estou generalizando. O tentador, ele é exatamente assim, ele é cheio de nuances, ele é cheio de detalhes, para por fim afirmar, como afirmou, você não vai morrer. Deus falou que vai morrer, mas não vai. É porque Deus sabe que o dia que você comer, os seus olhos vão se abrir. E aí então vocês vão conhecer o bem e o mal, e Deus não quer que vocês conheçam. Ou seja, instigando a mulher a poder pecar e depois levar o pecado para seu marido que também pecou, e assim introduzir na raça humana aquilo que ele já havia feito no céu. Trazer à existência humana aquilo que ele já tinha introduzido eternamente nos céus, em tempos muito anteriores ao tempo da terra. Essa é a ação de Satanás. Colocar à prova, tentar, para ver se pode algo ser feito, induzir ao erro, e ver como aquela pessoa que foi induzida ao erro se comportará. E nós vemos que aconteceu exatamente assim com o Senhor Jesus. A tentação, no sentido de sedução ao pecado, ela tem duas vertentes principais. Precisamos prestar muita atenção nisso daqui. Ela pode incitar a desconfiança de alguém em Deus, que pode levar essa pessoa a cogitar se Deus realmente é confiável. Olha só, olha os detalhes. Essa é uma característica da tentação, e geralmente é o aspecto intelectual da tentação. Geralmente nesse aspecto cai mais as pessoas que não facilmente caem em tentação carnal. Mas Satanás é especialista em tentar. Então, se ele não pode, para a mulher, colocar um homem para ele pecar, se para o homem colocar uma mulher não vai funcionar, se com coisas carnais, por exemplo, não vai, ele então parte para a tentação intelectual.
com o objetivo de mostrar para essa pessoa que Deus talvez não seja confiável como ele pensa que é. E aí então, a pessoa cai no erro de desconfiar de Deus. E eis uma coisa que Deus não suporta. Eis algo que Deus não suporta. Que alguém desconfie dele. Porque o nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser totalmente, 100%, baseado na fé. Porque sem fé é o que mesmo? Sem fé é o quê? É uma palavrinha que eu esqueci, é uma palavrinha bem difícil, como é que é? Impossível. Diz que não existe nada impossível, não é verdade? A Bíblia diz que existe. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que dele se aproximam, eles precisam preencher uns certos requisitos, não precisam? Quais requisitos são esses? Precisam crer que ele existe, e é o que? Galardoador daqueles que o buscam. Então, para que haja fé, é necessário haver comunhão. Para que haja fé, você precisa buscar. Para que haja fé, você precisa estar de joelhos dobrados. Você precisa estar demonstrando a sua confiança. Você precisa estar demonstrando a sua total submissão. E você não tem dúvidas nenhuma de que Deus existe. Você não tem dúvida nenhuma do caráter de Deus. Você não tem dúvida nenhuma da bondade de Deus. Você não tem dúvida nenhuma do cuidado de Deus. Você não tem dúvida nenhuma de que Deus é tudo, é 100%, é 1000% daquilo que você precisa. E que você não é nada, absolutamente nada, sem Deus. Essa é a certeza do crente. E é isso que Satanás tenta destruir. Porque se ele destruir isso, ele consegue alcançar o alvo dele. Ele tira você da cruz e te deixa sozinho no mundo. Ele tira você do caminho de Deus e leva você para outro caminho. Ele tira você do cuidado de Deus e coloca você à mercê de si mesmo. E se nós estivermos sob os nossos próprios cuidados, então nós somos alvo fáceis de Satanás. Satanás sabe de algumas coisas. Uma coisa que ele sabe, ele não pode atacar Deus. Ele não pode tocar em Deus. Outra coisa que ele sabe, ele não pode tocar você sem a permissão de Deus. Outra coisa que ele sabe, para ele atingir Deus, a única forma é atingir você. Não que ele vá atingir Deus pessoalmente, mas de certa forma ele está destruindo alguém que poderia morar com Deus nos céus. E isso causa ali um prazer enorme. Satanás sabia que Jesus não cairia, mas ele tentou. Vai que dá. Vai que eu consiga. Ele sabe que perdeu na cruz. Ele sabe que ele foi derrotado. Ele sabe que aquele pisar de Gênesis que vai esmagar completamente a cabeça da serpente e que já começou na cruz, vai se cumprir completamente quando o Senhor Jesus voltar. Ele sabe disso. No entanto, entenda algo importante, irmão. Entenda algo importante, irmã. Ele não está sentado, derrotado, chorando a derrota. Pelo contrário, ele está militando com todas as forças de um verdadeiro general de guerra, porque ele quer levar junto com ele tantos quanto ele possa. E para isso ele precisa tirar essa pessoa do cuidado de Deus. Ele precisa tirar da sombra de Deus. Ele precisa tirar de debaixo das asas de Deus. Ele precisa afastar Deus dessa pessoa. Ele precisa fazer com que essa pessoa deliberadamente saia da proteção de Deus, porque ele não pode tirar. Ele não pode na marra chegar e falar, sai daí,
Isso ele não consegue fazer, ele não pode fazer. O que ele pode fazer é colocar no coração dessa pessoa que ela, por si própria, se afaste. E aí então, essa pessoa vai ficar mais ou menos como, imagine uma cena, até poderia, se tivesse pensado, trazer um vídeo para nós vermos. Mas imagine uma cena de um passeio no deserto, já que nós estamos falando de deserto, um passeio no deserto. Aquele grupo de pessoas. Então, quando aqueles coiotes que costumam ficar em alguns lugares dos Estados Unidos, ele vê lá aquele grupo de pessoas, ele fica pensando em atacar, mas ele não ataca. Por que ele não ataca? Porque são vários. O animal, a gente nunca sabe até que ponto que ele é irracional, porque ele não é 100% irracional. Ele sabe que se ele atacar quem está em maior número, ele vai se dar mal. Mas aí então, aquela pessoa que está lá, protegida, por estar caminhando com vários, resolve deixar o seu grupo ir embora e fica sozinho. Quando ele fica sozinho, aí então aquele animal pensa, bom, agora eu tenho chance, que agora já não é mais um grupo, agora é uma pessoa só. Então Satanás, ele fica esperando um momento em que ele possa nos tirar do local da proteção, em que ele possa nos tirar de onde nós estamos protegidos, que é dos braços do Senhor, que é da comunhão com o Senhor. E então ele incita-nos a nós mesmos começarmos a questionar a nossa experiência, a nossa fé, a voz de Deus. Ele induz-nos ao erro das riquezas, ao erro da luxúria, ao erro das paixões mundanas, para que então a gente comece a nos desviar da ordem do caminho de Deus, e então cair em pecado. E caindo em pecado, caminhar em pecado, e muitos nessa hora não se voltam mais a Deus, e acabam abandonando-o. É o segundo grupo da parábola do semeador, aquele grupo de raiz, de pouca raiz, da semente que caiu em terreno com pouca raiz, até floresce, até nasce, mas o que acontece com o tempo? Logo o sol murcha, mata, porque não tinha raiz profunda. Satanás sempre vai tentar provar como é que está a fé no nosso coração, para ver se ela é profunda ou se é superficial, porque se for superficial, ele vai investir todas as forças que ele tem, para que a gente abandone, para que a gente deixe. Essa é a primeira característica, ele quer levar a pessoa a questionar se Deus realmente lhe é confiável ou não. Levar alguém a desobedecer a Deus, afastando-se da sua vontade, em qualquer pecado que seja. Duas características da tentação: a característica espiritual e a característica material ou carnal. Algumas pessoas são aquelas pessoas que são quase perfeitas, embora não exista ninguém perfeito além do Senhor Jesus, mas aquelas pessoas que, se nós formos pensar em termos materiais, são pessoas praticamente irrepreensíveis, mas elas podem ser alvos fáceis também no campo da intelectualidade. Se até o Senhor Jesus foi tentado nessa área, quem somos nós para não sermos? O Senhor Jesus, ele foi provado das duas maneiras, das duas formas. Vamos analisar o texto e ver ambas as formas de tentação impostas pelo diabo. Primeiro, a primeira coisa a se observar é que o Senhor foi conduzido ao deserto. Capítulo 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Deserto é um local que inspira falta de cuidado. Local inóspito, local difícil de se viver, local em que você tem pouco recurso e que lhe falta proteção, lhe falta o cuidado. Geralmente o deserto, ele tem essa característica. Se nós analisarmos Israel, Israel caiu em pecado onde? No deserto. Não podemos nos esquecer, irmãos, Israel foi retirado como nação. Foram em torno, só de homens, 2 a 3 milhões de pessoas, é muita gente. É muita gente.
foi tirado do Egito de que forma? Acho que o faraó concedeu permissão para sair, só pode ser, né? O faraó foi bonzinho, é isso? Foi assim que saíram de lá? Não, foi debaixo de 10 pragas, foi debaixo de mão poderosa, foi Deus mostrando que aquilo que ele disse para Abraão, ele iria cumprir, porque tudo aquilo que Deus promete, Deus cumpre, Deus faz. O nosso Deus é fiel, o nosso Deus é confiável, irmãos. Quando ele disse para Abraão, mostrando lá 400 e tantos anos antes, dando uma visão: Abraão, você precisa saber de uma coisa, a sua descendência vai ser enorme. Abraão não tinha um filho ainda, Isaque não havia nascido, o filho da promessa. O filho da promessa, não confunda com seu outro filho, Isaque ainda não havia nascido. Ismael sim, Isaque não. E Deus já havia dito: Abraão, a sua nação vai ser enorme, e vai ser com a sua esposa. Só que você precisa saber de uma coisa, olha que interessante, hein? Abraão sofrendo, porque não tinha o filho com a sua esposa, e Deus já falando o que ia fazer 400 e tantos anos depois. Irmãos, a nossa visão é muito limitada. Nós sofremos porque a nossa visão é muito limitada. Nós só enxergamos, e quando enxergamos, até a curva. Além da curva, às vezes nós não queremos nem enxergar. Nós ficamos murmurando, e sofrendo por coisas que nem aconteceu ainda. E Deus então diz a ele: a sua nação vai se tornar escrava, mas eu visitarei o povo que vai escravizá-la, e tirarei eles com mão forte. Então chegou o tempo de Deus cumprir essa promessa, e Deus manda 10 pragas, e quando finalmente Faraó dá ordem para que o povo vá, ele resolve perseguir o povo de novo. E se nós olharmos a geografia onde Israel estava parado, não tinha como fugir mais. Estava numa região chamada Piairote, uma região montanhosa, onde havia montanhas à esquerda, montanhas à direita, e um mar à frente, e um exército atrás. Você não pode ir para a direita, você não pode ir para a esquerda, você não consegue ir em frente, para trás você vai morrer. Como é que escapa numa situação dessa? Só escapa se o mar abrir. E o que foi que Deus fez? Abriu o mar. E como é que o povo atravessou? A pé enxuto, caminhando. É um Deus maravilhoso ou não é? E Israel atravessou. Bem, eu suponho que depois de Deus ter mostrado coisas tão maravilhosas e ter feito aos olhos dele coisas tão grandiosas, eles tomaram uma firme decisão: esse é o nosso Deus, nós vamos obedecer sempre, o que ele falar vamos fazer, não vamos reclamar de nada. Foi isso que Israel fez, não foi? Foi, não foi? Não foi não? Quem lê a Bíblia aí, levanta a mão. Foi não? Foi não. As reclamações começaram imediatamente. Ao ponto de quando Moisés envia os espias, e os espias voltam com um relatório, nós vemos a realidade que acontece na igreja em todos os tempos, inclusive hoje. 2 estavam cheios de fé, 10 só olhavam o horizonte humano. Todos traziam a mesma notícia: a terra é maravilhosa, exatamente como Deus disse, que terra boa, que lugar maravilhoso. Mas, depois do mas vem problema, não vem? Mas, tem gigante lá. Não dá não. Sem chance, Moisés desiste, escolhe outra terra, essa daí não dá. Mas qual foi a terra que Deus prometeu? Foi aquela. Porém, 2 eram jovens cheios de fé. Josué e Calebe, eles disseram: Deus vai nos ajudar. Ele é o mesmo Deus. Ele é o Deus que nos tirou do Egito. Ele vai nos ajudar, nós vamos lá, nós vamos vencer. Não vai ficar um gigante no nosso caminho. No entanto, os 10 prevaleceram e levaram toda a congregação a duvidar.
E aí começaram a falar, mas nos trouxe para cá para morrer na espada agora? Já não era mais Deus quem iria colocá-los na terra, era Moisés. Os problemas já não eram mais de Deus, eram de Moisés. E como é que Moisés poderia ajudar aquele povo sem Deus? É isso que eles não entendiam. E é isso que muitas vezes nós não entendemos. Nós nos deixamos vencer facilmente, porque nós olhamos apenas o problema. Esquecemos de olhar para Deus. O deserto é onde Israel caiu. E o deserto é onde o Senhor Jesus começou o seu ministério. O deserto é um lugar que traz muitas dificuldades. E o Senhor Jesus começou o seu ministério público justamente no deserto. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado. Quando começou a tentação? Depois que ele teve fome. Olha os versículos 2 a 3. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Irmãos, qual a dificuldade para o Senhor Jesus transformar pedras em pães? Fala para mim, qual a dificuldade? Para quem transformou 5 pães e 2 peixes em um alimento para uma multidão, que não só se alimentou o quanto quis, e ainda encheu 12 cestos, só na primeira multiplicação, 7 se não me engano na segunda, o que é transformar pedra em pães? Qual a dificuldade que ele teve para curar um cego de nascença, que até hoje a medicina não sabe como fazer? Qual a dificuldade que ele teve para curar um cego de nascença? Qual a dificuldade que ele teve para quebrar as moléculas da água e transformá-la em moléculas de carbono, para então transformar a água em vinho, que em um estudo de laboratório, estou tentando lembrar o nome dele agora, falhou. Lembra, coração, o nome do nosso amigo, que já partiu? Vai vir um nome aqui, um cientista, depois se tornou cristão, Adalto Lourenço, já partiu com o Senhor. Ele, fazendo um estudo no laboratório uma vez, ele chegou à conclusão de que a energia de todas as estrelas da nossa galáxia não seriam o suficiente, uma vez canalizadas, para quebrar as moléculas do hidrogênio e transformá-la em moléculas de carbono, para que então pudesse transformar a água em vinho. A energia de todas as estrelas da nossa galáxia não seria o suficiente. O Senhor Jesus fez isso apenas com o poder da sua palavra. Não podemos nos esquecer que todas as coisas que existem vieram à existência com o poder da sua palavra. Qual a dificuldade de criar, de transformar pedras em pães? Nenhuma. Mas sabe por que ele não fez? Ele não fez pelo seguinte, porque o diabo começou assim, se és filho de Deus. Se ele faz para provar. E se ele faz para provar, então ele não confiava em Deus. Porque Deus já havia dito, foi o que eu li logo no começo, dei ênfase, capítulo 3, 17, eis o meu filho amado. Deus já havia dito que ele era seu filho. Então, como é que Satanás pode colocar em dúvida aquilo que Deus disse? Mas Satanás sempre coloca em dúvida aquilo que Deus disse. Ele sempre fez isso, ele sempre fará isso, até que o Senhor Jesus volte e o lance no lago de fogo e enxofre, que está profetizado no Apocalipse, que está registrado no Apocalipse, até que o Senhor Jesus faça isso. Ele continuará duvidando e lançando dúvidas em relação à verdade eterna de Deus. Se és filho de Deus, faça.
quando nós trazemos isso para a nossa vida, às vezes nós precisamos pensar assim: qual é a verdade de Deus que nós conhecemos? Porque a verdade de Deus, irmãos, ela está revelada na palavra. Aqui está revelada a verdade de Deus. Se você lê a palavra de Deus, então você conhece a verdade. E se você conhece a verdade, quando Satanás tentar deturpar a verdade, você saberá que Deus já disse algo em relação àquilo, e você poderá simplesmente dizer não. Eu já tenho a verdade e essa verdade sua é uma mentira. Agora, se você não conhece a verdade, você vai facilmente ser enganado. Porque o diabo vai tentar te enganar. Se ele tentou o Senhor Jesus, quem sou eu, quem é você, para não ser tentado por ele? Nós somos melhores que o Senhor Jesus? Somos superiores a ele? De maneira nenhuma. Então, o problema de transformar pedras em pães é que isso viria de uma dúvida em relação ao que Deus disse e cumprindo uma ordem que veio da boca de Satanás. Foi por isso que o Senhor Jesus não fez. Essa é a tentação que tentou fazer o Senhor desconfiar da palavra de seu pai. E foi aqui que Eva não meditou, que Adão não meditou, e por fim entrou o pecado no mundo. Manda que essas pedras se transformem em pães. É uma forma de você, pensemos assim, o Senhor, a segunda forma, essa foi a primeira, né? A intelectual. Veja a segunda. O Senhor Jesus, ele estava no início do seu ministério público. E o seu ministério, ele começou com um jejum prolongado. Ele começou com um jejum longo. Foi algo determinado entre ele e o Pai, e ele jejuou para dar início ao seu ministério. Satanás oferece para ele um fim ao sofrimento, que é o mesmo que vai oferecer na terceira tentação, um fim ao sofrimento, porque o jejum, ele é um sofrimento ou não? Sim ou não, irmãos? Claro que é. Vai contra a nossa tendência natural, que é se alimentar. Vai contra a nossa vontade natural, que é estar se alimentando. É um sofrimento imposto ao corpo. E Satanás oferece então uma saída para o sofrimento. Mas o início do ministério do Senhor era marcado por um sofrimento calculado, onde espiritualmente ele estava se preparando para a cruz. Para os seus 3 anos e tanto de ministério, que por fim terminaria na cruz. Satanás tenta fazer com que ele saia do foco da cruz e entre no foco do mundo. Quantas pessoas estão caminhando bem, estão indo bem, mas de repente ela começa a desviar para a direita, a desviar para a esquerda, e dali a pouco nunca mais ela volta para o caminho de Deus. É os atalhos, é as saídas aos sofrimentos, que Satanás vai colocando, e a pessoa cai, e nunca mais ela volta para o caminho de Deus. Versículos 5 a 7. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhes Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo distorceu os Salmos 91, 11 a 12. Aqui a palavra que ele usa é o Salmos 91, 11 e 12. Ele só não falou uma coisa: que aquela proteção que Deus dá é para quem confia nele, é para quem o agrada, é para quem vive debaixo da vontade dele, não para quem quer criar um espetáculo para então obrigar Deus a agir. Entende a diferença? Isso o diabo não falou.
O diabo só falou o seguinte: aos teus anjos vai dar ordem, eles vão te suster nas suas mãos, para você não tropeçar em alguma pedra. E vai dar ordem aos anjos para que te guardem. No entanto, Deus seria tentado a agir para algo que não havia necessidade. E se nós, meus irmãos, tentarmos Deus dessa forma, pularmos de um prédio, nós vamos se esborrachar lá embaixo. Por quê? Porque Deus não tem poder para nos salvar? Tem. Mas quando foi que Ele deu uma ordem para nós subirmos lá e se jogarmos? Qual é a ordem que Ele nos dá? Não é para que nós nos cuidemos? Não é para que nós andemos em obediência e não o tentemos? Forçar Deus a agir é uma forma de tentá-lo. Ah, eu vou fazer isso e depois o Senhor me abençoe. Cuidado. Cuidado. Cuidado para você não estar tentando a Deus. Versículos 8 a 10. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Glória sem cruz. Essa é a tentação. Glória sem cruz. Tudo que Satanás prometeu, o Senhor Jesus já tem. Ele é dono de tudo. No entanto, é uma coisa interessante que o Senhor Jesus não falou para ele: mentira, você não tem nada. Não falou. Porque se nós analisarmos teologicamente, Adão entregou o governo que Deus confiou a ele, Adão entregou a Satanás. E é por isso que hoje nós vemos onde Satanás aparentemente reina. Quando nós olhamos o mundo ao redor, parece que Satanás está reinando. Mas nós não podemos perder de vista que quem está reinando é Deus. Quem está reinando é Cristo. E há um tempo determinado para todas as coisas, inclusive para a ação de Satanás. Quando ele oferece todas as coisas, ele está oferecendo, na verdade, aquilo que Adão entregou deliberadamente a ele. Porém, o Senhor Jesus tem tudo isso e muito mais. No entanto, como ele estava despido de sua glória e vestido de nossa humanidade, Satanás oferece algo para ele na sua humanidade que poderia parecer interessante. Mas para ter, ele teria que sair da cruz. Ele teria que abandonar a cruz. Porque para ter tudo de novo, ele teria que ir até a cruz, morrer, ressuscitar, vencer, nos dar salvação a todo aquele que nele crê, voltar para o céu, sentar à destra de Deus, reinar à destra de Deus, até que volte como Senhor absoluto e recupere o governo pleno de todas as coisas. E foi isso que ele fez, e é isso que nós estamos aguardando. A sua volta, para que então ele inaugure um novo céu, uma nova terra, onde Satanás nem existirá e nem operará. E ele então ofereceu um atalho, e esse atalho é glória sem cruz. Esse mesmo atalho ele oferece para nós, porque para nós chegarmos à eternidade, nós precisamos, nas palavras do nosso mestre, levar a nossa cruz diariamente. Assim como Jesus levou a sua cruz diariamente, nós precisamos levar a nossa cruz diariamente. Mas existem os atalhos, porque levar a cruz implica em muita rejeição. E rejeição não é uma coisa legal. Rejeição é uma coisa chata. Falar não para as coisas que às vezes a carne quer, não é muito legal. Às vezes dá vontade de fazer coisas que Deus não permite que nós façamos. Então nós temos que dizer não. E quando nós estamos muito tentados, nós precisamos colocar o joelho no chão e conversar com Deus, falar: Senhor, eu estou sendo tentado, e o pior é que eu estou querendo. Para que Deus nos dê força, para que então a gente não faça. E nós vamos ter que viver assim a vida inteira.
até o Senhor Jesus nos levar. Aí o diabo oferece uma talha. Para com isso. Essa conversa de crente aí, para. Deus é bom. Imagina que Deus quer todo esse sofrimento seu. É só uma pitadinha. É só uma tragadinha, é só um biquinho. Para quê? É só um momento, é só uma noite. É só... Não sei nem que termo que se usa. É só um crash. Acho que é isso, né? É só um crash. Acho que está errado, mas deve ser mais ou menos parecido com isso aí. É só um momento, é só um instante. Pare de se preocupar tanto. Para que se preocupar tanto com isso? Nossa, você pensa demais, você vai fundir seu neurônio desse jeito. Para com isso. Cede, relaxa, relaxa. Glória sem cruz. Mas com Cristo, aquele que era, que é e que sempre será, a glória continua com cruz. Ou, complete a frase para mim, a glória continua com cruz. Ou, quem completa a frase, por favor? Simplesmente não haverá glória. Ponto. E se não houver glória, Satanás, legal. Está exatamente como eu queria. Agora consegui o que eu quero. Se não há glória, estou feliz. Porque se não há glória, não há céu. Se não há céu, não há Jesus. Se não há Jesus, não há Deus. Se não há, só existe eu. Lembre-se, ou estaremos com Deus, ou estaremos com Satanás. Não há outro destino. E a glória com Cristo passa pela obediência até o fim. E é isso que Satanás quer roubar. Quando confiamos na vontade divina, a provisão vem no tempo certo, sem a necessidade de atalhos. Olha o último versículo. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Com certeza os anjos proveram o pão que o Senhor precisava, o alimento que ele precisava, deve ter levado um carboidrato, uma proteína, uma vitamina, tudo que ele precisava. No tempo de Deus, não no tempo de Satanás. Se você confia em Deus, a provisão sempre chegará. Só que a provisão, ela é na hora que você acha que tem que ser, ou é na hora que Deus sabe que tem que ser? A provisão sempre, para os filhos de Deus, sempre será na hora de Deus. Portanto, o que você tem que responder é: você é fiel o suficiente para esperar o tempo de Deus? Ou para você Deus só existe se fizer as coisas no seu próprio tempo? Tem que responder essa pergunta. E então, como vencer a tentação? Essa foi a proposta dessa mensagem, como vencer a tentação. Espero que você tenha entendido, espero que você esteja disposto a praticar, e espero que você não se torne um alvo fácil de Satanás, porque todo aquele que não é obediente se torna alvo fácil de Satanás. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos abençoe, para que nós possamos vencer sendo fiéis ao Senhor Jesus, e assim não cairmos em tentação. Amém.